Em outubro de 2022, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pronunciou em um evento a seguinte frase: "Pela primeira vez, desde a crise dos mísseis cubanos, temos uma ameaça direta do uso de uma arma nuclear se de fato as coisas continuarem no caminho que estão seguindo." Todo mundo sabe que a mensagem foi dirigida para o presidente da Rússia, Vladimir Putin. O que nem todo mundo sabe é que crise é essa que foi citada pelo presidente norte-americano. E esse é um assunto de muito interesse para quem vai fazer vestibular, Enem e para quem quer se manter mais informado. Saudações! Eu sou o professor Ney Nordin e a gente vai falar da crise dos mísseis de Cuba, o momento mais tenso da Guerra Fria. Vladimir Putin acabou se metendo numa parada ingrata. Ele invadiu a Ucrânia achando que ia ser uma jogada fácil e rápida. As coisas não saíram como ele esperava e nem mesmo os seus soldados andavam lá muito motivados. Afinal, os ucranianos é que estavam defendendo os seus lares e as suas famílias. E numa guerra, o moral da tropa é sempre a coisa fundamental. Mas como o presidente russo começou a se sentir despeitado porque Estados Unidos e Europa andavam enviando ajuda financeira e militar para a Ucrânia, ele teve a cortesia de lembrar o pessoal que ele tinha na manga uns brinquedinhos. Ele tinha armas atômicas. A coisa ia mais pelo campo das ameaças. Não havia indícios reais de que ele já estivesse colocando em andamento o uso dessas armas. E nem a inteligência militar norte-americana entendeu direito por que o Biden fez a tal declaração. Ele acabou criando um princípio de pânico no país inteiro. Biden também falou que essa guerra entre Rússia e Ucrânia era um lembrete de que os Estados Unidos perderam o foco no controle das armas nucleares no mundo. A Rússia já anexou todo o leste da Ucrânia, mas alguns territórios já foram retomados. Quanto mais a guerra se prolonga, mais Putin se sente acuado. Até internamente, ele já está sendo pressionado por uma oposição que só aumenta. Por isso, mais de uma vez, ele já ameaçou de usar os seus brinquedinhos atômicos. Vamos lembrar que derrotas militares nunca caem bem para ditadores, e ele está queimando todas as suas fichas. Se ele não tiver cuidado, o Império Russo pode ser desmantelado pela terceira vez, como já aconteceu em 1917 e 1991. Toda essa questão reacendeu a memória da pior crise atômica da Guerra Fria. Então, vamos relembrar o que foi a crise dos mísseis de Cuba em 1962. Guerra Fria é o período histórico que vem depois da Segunda Guerra Mundial. E o saldo desse conflito são duas potências com sistemas políticos e econômicos antagônicos, que, apesar de terem sido parceiras na luta contra o nazismo, agora iriam disputar a hegemonia dos seus sistemas. Tu sabe que eu estou falando de Estados Unidos, o bloco capitalista, e da União Soviética, o bloco socialista. Essas duas potências desenvolveram seus arsenais de armas atômicas, além de todo um sistema de espionagem. Stalin conseguiu introduzir espiões no meio do projeto Manhattan, e eles roubaram os planos secretos das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Já em 1949, a União Soviética fazia o primeiro teste da sua própria bomba atômica. A questão é que, se essas potências tivessem um enfrentamento direto e uma delas apertasse o botão, seria uma catástrofe mundial irreversível, e a gente vivia esse clima de medo. Eu fui adolescente nos anos 80, e a gente convivia com o espectro de que a qualquer momento uma guerra nuclear podia acontecer. Essa expectativa permeava toda a produção cultural. Sendo assim, essas duas potências tinham a delicadeza de evitar ao máximo um confronto direto. Eu disse direto, porque no campo dos bastidores era uma correria e um Deus nos acuda. Quase todos os conflitos militares da segunda metade do século XX tiveram como pano de fundo a atuação dessas duas potências. Só para citar os casos mais famosos, a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia, a crise de Suez, a corrida espacial e por aí. O cinema fabricava vilões comunistas e heróis capitalistas que defendiam a liberdade, como James Bond e o MacGyver, e a gente consumia tudo isso. Só que tem um momento que, se os caras não chegaram às vias de fato, ao menos latiram um pro outro que nem cachorro grande. Esse momento é a crise dos mísseis de Cuba em 1962. Olha só como é que foi. Para começar, a gente precisa relembrar rapidinho que em 1959, um grupo de guerrilheiros liderado por Fidel Castro tomou o poder na ilha de Cuba, derrubando a ditadura de Fulgêncio Batista.
Essa ditadura era muito conveniente aos Estados Unidos. Eles até apoiaram e participaram numa invasão da ilha em 61, para derrubar a Revolução do Fidel. Os cubanos, se vendo cada vez mais pressionados, se aproximaram da União Soviética e de lá começaram a receber ajuda substancial. E a Guerra Fria ia a todo vapor. Eram os governos de John Kennedy e Nikita Khrushchev. Em 14 de outubro de 1962, a inteligência norte-americana descobriu que a União Soviética estava instalando bases de mísseis em Cuba. Mísseis balísticos nucleares bem ali nas bordas da terra do Tio Sam. Mísseis que poderiam chegar em Washington em 13 minutos. O presidente Kennedy só foi informado no dia 16 e logo convocou uma reunião de emergência. Nessa reunião, ele foi orientado a partir para o ataque e invadir a ilha de uma vez. Claro que isso era muito perigoso. Então, eles decidiram estabelecer um bloqueio naval e colocar a ilha numa quarentena. A Marinha norte-americana se deu o direito de revistar todas as embarcações soviéticas que iam para Cuba. Só passaria quem não estivesse transportando armas, e quem furasse o bloqueio seria atacado. Outro detalhe importante nessa história é que a União Soviética também não estava nada contente porque os Estados Unidos estavam instalando uma base de mísseis na Turquia, mais perto deles. No dia 22 de outubro, o público foi informado sobre o que estava acontecendo. Isso gerou um arremedo de pânico. Teve gente planejando rota de fuga, estocando alimentos e estocando água. As escolas botavam crianças a fazerem treinamento de simulação de ataque nuclear. Houve toda uma divulgação publicitária incentivada pelo governo para que as pessoas investissem na construção de abrigos antinucleares. Isso ajudava a reforçar o sentimento anticomunista e também mostrava que o povo norte-americano estava preparado e não tinha medo. Isso tomou a proporção de um movimento social antinuclear, em que todas as famílias deveriam ter em casa o seu bunker subterrâneo, como se isso adiantasse em alguma coisa numa explosão nuclear. As coisas complicaram mesmo no dia 27 de outubro, dia que ficou conhecido como Sábado Negro. Um avião U-2 dos Estados Unidos foi abatido pelos cubanos, matando o piloto. Aí, todo mundo teve certeza que agora a Terceira Guerra Mundial ia acontecer. A qualquer momento alguém ia largar a primeira bomba e ia acabar tudo. Foi de fato o momento em que o mundo esteve mais perto de uma guerra nuclear. Pelo menos os dois governos estavam abertos a encontrar uma saída pacífica. A ONU tentou intermediar as negociações. No final, depois de algumas rodadas de xadrez diplomático, cada um cedeu um pouco e ficou acertado o seguinte: a União Soviética aceitou desmontar suas bases de mísseis em Cuba. Poucos dias depois, 42 mísseis foram retirados. Os Estados Unidos se comprometeram a nunca mais tentar nenhuma intervenção militar contra Cuba. Eles também aceitaram desmontar sua base de mísseis na Turquia, e aquele bloqueio naval que eu falei foi encerrado. A crise tinha terminado e as partes tinham chegado a um termo aceitável. Terminava assim a maior crise da Guerra Fria e uma guerra nuclear tinha sido evitada. Detalhe é que Cuba foi excluída das conversações. Ela tinha suas próprias exigências que não passaram nem perto de serem consideradas na mesa de negociação. Fidel queria muito que o embargo econômico acabasse, um embargo que já vigorava desde outubro de 1960. Ele queria também que a base de Guantánamo fosse retirada. Não rolou nada disso. Com isso, as relações entre Cuba e União Soviética ficaram abaladas por um bom tempo. Fora isso, tudo terminou da melhor maneira possível. No ano seguinte, foi instalada uma linha de comunicação direta entre a Casa Branca e o Kremlin, que ficou conhecida como telefone vermelho, um gesto de boa vontade para agilizar a solução de futuras crises. A crise dos mísseis de Cuba acirrou os ódios e fez aumentar a polarização da Guerra Fria. Os caras continuaram procurando comunistas embaixo da cama durante as décadas seguintes. Ainda tinha muita coisa pela frente, como o Vietnã, o Afeganistão e toda a fúria da corrida armamentista e espacial. Em 1985, os presidentes Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev concordaram que uma guerra nuclear não pode ser vencida e nunca deve ser travada. Era um ensaio de aproximação, mas aí a Guerra Fria já estava com os dias contados. Mas essa foi uma lição que não foi bem aprendida. Na segunda metade de janeiro de 2023, com a guerra da Ucrânia já durando 48 semanas, Vladimir Putin voltou a fazer ameaças do uso de armas atômicas reais. E no mês seguinte, ele anunciou a retirada da Rússia do mais recente tratado de controle de armas nucleares, do qual os Estados Unidos são signatários. É o Tratado de New START, assinado em 2010. Só para lembrar,
Rússia e Estados Unidos têm o controle de pelo menos 90% do arsenal de armas nucleares do mundo. Embora os analistas da guerra da Ucrânia arriscam que são baixas as chances de que ele venha a utilizar essas armas, elas foram lançadas no tabuleiro como um blefe, uma demonstração de força. Mas é um exemplo de como o arsenal atômico ainda tem um papel em pleno século XXI, e isso depois da Guerra Fria ser considerada coisa do século passado. Era isso, e a gente fica por aqui. Eu queria ao menos te dar uma noção do momento mais tenso da Guerra Fria, quando a gente chegou pertinho de uma guerra nuclear e de uma catástrofe mundial. Eu espero que tu tenha gostado, e eu te convido a se inscrever no meu canal e também visitar o meu site de História e Cultura Geral no endereço que está aparecendo aí. Não esquece, quem conhece história, entende melhor o mundo. Um abraço e até a próxima!